Olá, sétimo ano. Vamos dar início à nossa unidade 3, do nosso caderno 2, do nosso amado livrinho de inglês. Vamos lá, conhecer alguns cantos do mundo, como na página 167, onde está Ankara. Vamos ler esse textinho e fazer as coisas que pedido aí embaixo, tá? Vamos lá, ler o texto. Muitos lugares turísticos ao redor do mundo têm pontos de referências especiais. Um marco é algo que é fácil de conhecer e é que ajuda você a saber onde está. Como alguém falar do Brasil sem falar do Cristo Redentor. Por exemplo, você quer falar de um lugar, um marco no Brasil, você já fala do Cristo Redentor, que todo mundo já sabe onde é o Brasil. Então, aqui, ó. Veja a figura a seguir, quais cidades esses marcos representam. Aí na página seguinte, aliás, na 167, embaixo do texto, tem uma figura que representa vários lugares do mundo. Tem pontos marcantes, pontos turísticos de cada um. Então, vamos a elas aqui. A gente vê a Torre Eiffel, vemos o Big Ben, que é o relógio lá de Londres, a Estátua da Liberdade, a Torre Pisa, o Coliseu e vemos o Taj Mahal, ok? Então, o que pede? São da letra A até a F, do lado esquerdo, ele pede para colocar em ordem do lado direito. Por supor, de onde é a Torre Eiffel? Qual é o lugar onde está a Torre Eiffel? A letra A, onde é? Na Itália, na Inglaterra, na França, na Índia ou nos Estados Unidos? É lógico que a Torre Eiffel em Paris fica na França. Então, o letra A, você vai procurar a França. Aí coloca a letra A na França. Eu vou dizer só mais dois, tá? Onde está lá a Estátua da Liberdade? Na letra C. Onde é que ela fica? Na Itália, na Índia, logicamente que é nos Estados Unidos, né? Então, lá na letra C, põe Estados Unidos, na letra C, lá embaixo. O último, mais uma dica, aí vocês fazem os outros sozinhos. Onde fica o Taj Mahal? Na letra F. Taj Mahal fica na Índia. Muito bem, vocês são muito inteligentes, é só marcar. As outras vocês vão lá e procuram. Detalhe, tem um lugar que tem 2 pontos turísticos aí, tá? Eles são do mesmo país, então lá no quadrinho você coloca 2 letrinhas. Só não vou dizer quais são, mas, ok? Façam aí. Já na página 168, tem a biografia de um rapaz, que ele é uma pessoa que é muito viajada, o Anthony Bourdain. Mas a gente não vai focar muito no Anthony, não. Essa biografia é mais para dizer que ele é uma pessoa viajada, conhece vários lugares e... ok? Então, onde ele foi? Olha aí, lugares que ele visitou. Bom, aqui embaixo já temos um pequeno texto. É um blog da Carla. Precisamos ouvir o áudio. Já que não temos o áudio, eu vou ajudá-los, como sempre. Então, vamos lá. Onde Carla gostaria de visitar? Vamos ler o blog escrito por Carla e combinar os números do texto com as fotos. No texto, ela vai falar a numeração e onde ela vai visitar. Embaixo, você só enumera, ok? Ela vai falar no texto, você enumera embaixo. Então, vamos lá. Diz o seguinte. Fui a Ankara, na Turquia, no mês passado. Foi fantástico. Uma mistura de moderno e antigo. Uma mistura perfeita. Visitei muitos pontos turísticos. Vamos lá, ela começa a numerar. Número 1. Eu visitei um museu de Anatolia, que tinha civilização e objetos paleolíticos. Onde é o museu? A foto do museu, você vai lá e coloca o número 1 na foto do museu. Tá? O número 2. Uma torre de comunicação e observação de 125 metros de altura. De lá dá para ver toda a cidade. Onde é que eu coloco o número 2? Onde é que tem a torre? Você vai lá e coloca o número 2. Um castelo medieval de Ankara. Onde é que tem um castelo? Vai lá e coloca o número 3. Número 3. No número 4. Eu comi baklava. No número 4, ela comeu um negócio aí, baklava. Você vai lá e coloca o que é aquilo. No número 5, eu bebi café turco. Onde é que está a figurinha do café turco? Você vai lá e põe. No número 6, eu fiquei em um albergue, onde conheci muitos turistas.
Foi uma experiência maravilhosa e fiz grandes amigos. Onde é que ela se hospedou? Você coloca lá o número 6. Facinho, né? Vamos para a página seguinte. 167. 167. Vamos falar do passado simples. Nos slides, tanto no slide como no livro, temos exemplos de passado simples que vamos abordar os verbos regulares e os irregulares, tá? Então, eu coloquei o que significa verbo regular e dei o exemplo. Então, vamos lá. Verbos regulares são aqueles cujas flexões do simple past, do passado simples, e do particípio passado são formados pelo acréscimo de ed ou de. Então, significa que para ficar no passado, acrescenta só o ed ou simplesmente o de. Aí embaixo, vocês podem ver, temos vários exemplos. Aqui embaixo tem o verbo em si, o verbo comum, normal. Aqui ele está no passado simples. Olha o ed aqui, ó, né? Falamos que para ficar no passado, coloco o ed, ok? No particípio passado, ed também. E a tradução, concordar, ó, agreed, concordar, tá? Outro exemplo aqui embaixo. Brave. Verbo comum, passado simples. Braved. Olha o ed. Aqui do mesmo jeito, olha o nosso querido ed. É do verbo respirar. Aqui é o verbo regular, ok? Apenas no acréscimo do ed e do de. Aqui, toda a forma do verbo comum, passado simples, particípio passado, tradução. Ok? Agora vamos falar um pouquinho do simple past, do passado simples, do verbo irregular. Em inglês, não seguem um padrão de formação, uma vez que não formam o passado simples e nem o particípio passado pelo acréscimo do ed ou do de. Não é obrigado, eles não formam com o ed e com o de como o regular. É ao contrário, ele forma o passado, mas não é acrescentado o de e nem o ed. Olha aqui, verbo comum, o verbo to be, né? O verbo to be, que é o nosso ser, estar. Né? Aqui, ó, be, e no passado simples fica has, no particípio fica been, a tradução, ser, estar. Nenhum deles acrescentou ed, ó. Como aqui diz, ele não pede o ed para formar o passado no irregular. Ele pede o e o ed no passado do regular. Do irregular, não. Ok? Outro exemplo é break. Passado broke. Participio passado broken. Tradução, quebrar ou romper. Você quebrou. Ok? Então, é isso. Então, explicadinho o verbo regular e os verbos irregulares. Lembrando que sempre estão no passado. Ok? Lá na página 169, temos o seguinte. Escreva as palavras destacadas no texto e ponha no local correto. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Temos 2 quadros, 2 colunas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, ok? Uma tá com a base formadinha, todos os verbos lá, o verbo beber, comer, ir, aprender e fazer. O que você vai fazer? Passar para o passado simples, só isso, ok? Então, como é que vai ficar o passado simples do verbo beber? Fica drank, ok? Do verbo ir, fica went. Do verbo make, fica made, ok? Lembrando que eu tenho que ver se é verbo regular ou irregular. Você vai dar uma pesquisadinha, todo livro, em todo canto tem uma tabelinha dos verbos, do verbo regular e do verbo irregular. Mas aqui eu ainda vou dar uma forcinha para vocês, ó. Do lado esquerdo, o drink fica drunk, o eat fica eat, o go fica went, o ler fica learned e o make fica made. Mas você pode, para estar completa na nossa tabelinha, você pode estar pesquisando, tá? No nosso livro acho que tem uma tabela também. Lá no final, creio que tem. Se não tiver, você pesquisa em outras fontes, que é rapidinho. Na tabela do lado direito, do mesmo jeito. Tem algumas formas do verbo e você vai passar para o passado. Como será?
O verbo meet fica meet, com um T só. Meet fica meet. See fica so. Stay fica stayed. Visit fica visited. Olha, qual é a diferença do lado esquerdo para o lado direito? É que o lado direito, eles estão no irregular. O irregular não precisa do E, D e nem precisa do D para formar o passado. Já na coluna do lado direito, eles estão no verbo regular. O regular, sim, ele pede que a maioria dos seus verbos, não são todos, tá? A maioria pede o ED ou o D no final, ok? Tem esse pequeno porém. Então, vamos seguir aqui, ó. Embaixo tem uma tabelinha dizendo verbos regulares e verbos irregulares. O que você fez lá em cima, você separa aqui embaixo. Então, qual vai ficar no regular? No regular fica o learned, o tired e o visited, ok? Os terminados em ED, você coloca lá no verbo regular. Os que não terminam em ED, você coloca no irregular. Não é facinho? Né? Vamos lá. Tem outra tabela que podemos pesquisar na página 174. Ó, a 174 tem uma tabela com base do verbo irregular, tá? Tem uma tabelinha grande, verbos irregulares. E você pode pesquisar também o regular em outro local. Você tem que completar essa tabelinha, tá? Ela só tá com a forma básica do verbo. São duas tabelas grandes. Ela está com a forma básica e você vai colocar no passado simples. Por exemplo, tem o verbo come, que é o verbo vir, tá? O verbo vir, come here, venha cá. O verbo vir, ele fica come. O verbo do, ele fica did. O verbo drink, ele fica drank. O verbo go, ele fica went. E aí você procura. O verbo lose, que é o verbo perder, fica lost, ok? Só umas dicas. E do outro lado, do lado direito, do mesmo jeito, o verbo put fica do mesmo jeito, fica put. O verbo sleep fica sleeped. O verbo ride fica rode, tá? Então ele tem uma mudançazinha, você vai pesquisar, é só pegar em qualquer livro de inglês ou mesmo pesquisar que sempre tem tabelas com o verbo regular e irregular, você completa, ok? Solamente na página 170, você pula essa página, não precisa fazer a 170, ok? Vamos exatamente para a página 171, no meio dela, onde fala passado simples na sua forma negativa. Fácil, é só falar no passado negando, certo? Olha a negação. Por exemplo, olha no slide aí, ó. Eu não trabalho. Eu não trabalhei, desculpa, passado. I didn't not work. Eu não trabalhei. Você didn't not work. Você não trabalhou. Ele está negando no passado, ok? O didn't not é a negação do verbo to be no passado. Desculpa, do verbo simple past no passado, tá? Então, vamos lá. Aqui tem uns exemplos, ó, no livro, numa tabelinha amarela. Não jogaremos bola. Não iremos jogar bola no final de semana. Ó, we didn't not play football last weekend. Nós não jogaremos bola no final de semana. Nós não jogamos, eles não jogaram, foi passado. Ele está negando e dizendo passado, que eles não jogaram, ok? Outra frase, ele não estudou. Ele não estudou para o teste. Foi no passado e negação, ele não estudou. Como é que tem? Desculpa, ela não estudou. She didn't not study for the test. Ela não estudou para o teste. E a última frasezinha tem, eu não fiz a lição de casa. I didn't not today homework. Ela não fez a lição de casa. Aí nos slides tem só uma tabelinha com o verbo só, o verbo trabalhar, tá? Eu não trabalho. É só para vocês terem noção como é que se coloca o verbo na negativa, tá? O passado na negativa. Sempre o didn't not. E forma a frase, como aqui tem um exemplo e tem um exemplo aí também.
Aqui já embaixo já tem umas coisinhas que temos que responder. Aqui embaixo da tabelinha amarela, da 171, diz o seguinte: reescreva as sentenças da atividade e formando as frases na negativa. Vamos ver o que podemos falar aqui na negativa, como vai ficar, tá? São 4 bolinhas amarelas falando de um texto. A gente não leu o texto, mas eu vou ajudar vocês aqui. Vamos lá. Shisu, tracinho. Ela acordou cedo. Vamos lá. Ela não acordou tarde. Ela acordou cedo. Na linha eu vou colocar didn't not wake up late. Ela não acordou tarde. Didn't not wake up late. Ela não acordou tarde. Ela acordou cedo. Ok? A segunda lá tem: suas amigas não querem ir ao shopping comprar roupa à tarde. Elas querem ir à noite. Tá dizendo que as meninas não querem ir à tarde, e sim à noite. Como é que vai ficar a resposta? Fica o seguinte, na bolinha do número 2 aí. Didn't not to go is to go shopping for clothes in the afternoon. Didn't not go shopping for clothes in the afternoon. Elas não querem ir ao shopping à tarde, ok? Lá na terceira bolinha amarela, vamos lá. Hayat não comeu peixe fresco. Ele comeu sanduíche. Como é que coloco? Ele comeu peixe fresco. Ele não comeu. Vamos lá. Fica o seguinte. Hayat não comeu peixe fresco. Didn't not eat fresh fish. Ele não comeu peixe fresco. Didn't not eat fresh fish. Ok? Essa é a frase que fica. Na última, Bernadita não pegou o ônibus para ver suas amigas. Ela pegou o metrô. A resposta fica: Didn't not take the bus to meet her friends. Repetindo. Didn't not take the bus to meet her friends. Ela não pegou o ônibus para ver as amigas. Ela foi de metrô. Ok? Continuando aqui na página 172, algumas atividadezinhas ainda, vamos lá. Na número 1, é para completar com as sentenças. Na afirmativa, você coloca um sinalzinho de mais. Ó, quando tá um sinalzinho de mais, você tem que responder na afirmativa. Quando tem um sinalzinho de menos, você responde na negativa, ok? Como seria? Na letra A. Rick e Marta compraram uma casa na Itália. Tem um sinal de positivo e o verbo comprar. Eu só vou usar o verbo na afirmativa. Rick e Marta bought a home in Italy. Eles compraram uma casa na Itália. É só colocar o verbo comprar, ok? Na forma afirmativa. Olha o sinalzinho lá. Na B. Nós não fomos ao cinema a noite passada. We didn't go. Nós não fomos no cinema a noite passada. Usa o verbo que está no parênteses e lá está o sinalzinho de menos. Então, tem que ser negando. Então, na letra B, fica didn't not go. Nós não fomos. Na letra C, tem que usar o sinalzinho. Então, é positivo e o verbo say. Raquel disse não. O verbo dizer. Ok? Ela disse não. Então, na C fica said, ok? Que é o verbo dizer, na positiva. Na letra D, tracinho, ela não deu um presente de aniversário para seu irmão. Na linha fica didn't not give. Não deu. Não deu porque não quis. Didn't not give. Letra D. Na letra E, eu encontrei um lindo hotel no centro de Budapeste. Então, na letra E fica found, que é o verbo encontrar. Ele está na afirmativa, ok? Na segunda questão, põe as sentenças na forma negativa. É só a gente acrescentar o didn't not, ok? A gente viu
nos slides, que é só acrescentar o didn't, not, para fazer o negativo, ok? A letra A fica: eu joguei jogos de computador hoje. Eu joguei jogos de computador hoje. Fica. A frase está na positiva, vamos colocar na negativa fazendo o seguinte. Colocar: eu não joguei jogos de computador hoje. Fica: I didn't not play computer games today. Repetindo a letra A. I didn't not play computer games today. Ok? Essa é a letra A. Eu estou dizendo na forma negativa, como se pede. Na letra B. Ken estudou para o teste ontem. Então, vamos negar. Ken didn't not study for the test yesterday. Repetindo. Ken didn't not study for the test yesterday. Esta é a resposta. Que ele não estudou para o teste ontem. Na C, Cássia foi ao clube no sábado passado. Vamos negar. Cássia didn't not go to the club last Sunday. Ok? De novo. Cássia didn't not go to the club last Sunday. Ok? Ela não foi ao clube sábado. Sábado não, sorry, desculpa, é domingo, tá? Domingo. É só negar. Na letra D, nós adoramos o filme. Como vai ficar isso negando? Vai ficar: we did not love the film. We did not love the film. Nós não gostamos do filme. E acabou-se. Letra E, eu conheci Isabela no ano passado. Eu conheci Isabela na semana passada. Semana passada. Como é que eu vou negar isso aqui? Coloca o seguinte: I didn't not meet Isabella last week. Repetindo. I didn't not meet Isabella last week. Ele está dizendo que ele não conheceu a Isabela na semana passada. Na terceira questão, a gente só vai completar. Tem um textinho falando de um lugar, a gente só vai completar. É lá em Madrid. Madrid fica na Espanha. Então, vamos completar com esses 5 verbos aí, que é o verbo caminhar, comer, beber, visitar e amar. Vamos lá. Oi, Su! Madrid é linda. Ontem nós fomos até Paella e comemos peixe. Peixe. É peixe de água mesmo. Peixe com arroz. Então, como é que fica lá em cima? Eles comeram. Como é que está lá o verbo comer? Ele está no verbo comum. Já que elas comeram, você tem que colocar no passado, tá? Nós comemos, elas comeram. Então, fica o quê? O passado de comer. Tem lá naquela tabelinha, tá? Nós bebemos sangria de uma famosa drink, uma famosa bebida da Espanha, com uma fruta muito boa. Então, como elas beberam, como é que fica o passado de beber? Fica drunk, né? Mas tá lá na tabelinha. Nós também visitamos, tudo tá no passado, meu povo, vocês perceberam, tá? Nós visitamos, fica visited, com o ED no final, a famosa reina, um museu lá em Sofia. Eles visitaram, visited, com o ED no final. Lá no penúltimo linha, eu amei tudo, adorou tudo, então fica I love it, terminando com ED, ok? Na última linha, nós caminhamos, nosso dia foi perfeito, então andamos ou caminhamos, e coloca walked, tá? Também no passado. Não esqueça. Gente, qualquer dúvida, pode voltar o slide aí, viu, direitinho. Volte. Quantas vezes achar necessário, volte para ver alguma dúvida e façam a tarefa 7º ano. 7º ano, por favor, sinto falta de vocês. Então, vamos fazer as tarefas. Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem por telefone, pelo YouTube, mas mandem. A gente só vai fazer até a 172, tá? 173... E a 174 não precisa. Você só olha a 174 para rever alguma coisa da tabelinha do regular e do irregular, tá? Mas não precisamos fazer não, só para pesquisar.
Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer as tarefas. Até a próxima aula. Bye!